dia, meu amigo e minha amiga. Seja bem-vindo a mais um devocional de fé. Eu sou o pastor Dionísio Ratzenberger. É tão bom poder estar com você hoje, novamente meditando na Bíblia. Que o Senhor te dê sabedoria nesse dia e que você possa confiar em Deus. Confiar que a direção que Ele está te dando sempre é a melhor. E exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Vem cá, você em algum momento da sua vida, obedecendo à vontade de Deus, fazendo o que é certo, fazendo o que Deus pediu, você já se sentiu sozinho? Você já se sentiu amedrontado por uma circunstância? Você já se sentiu como se Deus tivesse esquecido de você? Você já se sentiu por acaso alguma vez ameaçado e parecia que Deus não estava aí contigo? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre esses momentos em que nós nos sentimos muitas vezes deixados sozinhos por Deus. E por que isso acontece e de que forma Deus está no controle apesar de tudo isso? E eu convido você a ler comigo, ou ouvir pelo menos, Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. Diz assim: Logo em seguida, Jesus compeliu os seus discípulos a embarcar, a entrar no barco, e passar adiante dele para o outro lado do lago, enquanto ele despedia as multidões. E depois de haver despedido as multidões, Jesus subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, sozinho, orando. Entretanto, o barco com os discípulos, lembra aquele barco que Jesus mandou eles entrarem e irem? Então, eles estavam lá, em obediência. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos quilômetros da terra, açoitados pelas ondas. Olha só, se levantaram ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, lá perto da meia-noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Eu quero parar aqui um pouquinho. Sabe, queridos, eu acho maravilhoso a forma com que Jesus se importava com esses discípulos. Algumas pessoas pensam que Jesus andou sobre a água porque ele queria mostrar o seu poder para os discípulos, porque ele gosta de ficar ostentando o seu poder, sua autoridade. Alguns pensam que essa era uma forma de demonstrar poder. Um grande milagre, andar sobre as águas. Você vai ver que Jesus tem todo o poder, que ele podia fazer o que ele quisesse, mas ele nunca ficava ostentando. Pelo contrário, ele somente manifestava o seu poder no momento de necessidade. Diante de uma pessoa que sofria, de um doente, de um lunático, de uma pessoa que estava passando por algo difícil, aí sim Jesus manifestava o seu poder e ele ainda dizia para as pessoas: olha, não fiquem contando para todo mundo. Por que Jesus fazia isso? Porque ele queria mostrar que o poder de Deus ele não está a serviço de uma publicidade, ele está a serviço dos necessitados. Que o poder de Deus ele não está a serviço de um ego que quer se mostrar, não está a serviço de alguém que quer se exaltar a si mesmo. Jesus não precisava exaltar ele mesmo. O Pai o exaltava. Ele é o Filho de Deus. Eu não preciso me preocupar com o marketing de Jesus. O próprio Cristo, o Espírito Santo, o próprio Deus faz esse trabalho. Eu tenho que anunciar para as pessoas quem é Jesus. Isso basta. O poder do Espírito Santo faz o resto. Mas sabe, por que então Jesus foi andando sobre as águas? Gente, porque não tinha outro jeito. Os discípulos já estavam lá no meio do lago, tinha um vento forte. Se Jesus subisse no barquinho, ele não ia chegar lá a tempo. Eles estavam com ondas altas, eles poderiam se afogar. Eles poderiam submergir, o barco podia ser cheio de água e eles, morrerem. Então Jesus foi andando sobre as águas porque era o jeito de chegar rapidamente àquele lugar. Ele fez algo sobrenatural, mas algo necessário para estar junto com eles na hora mais difícil, na hora que eles mais precisavam.
Sim, eu quero dizer para você uma coisa. Para Deus nada é impossível. E se você pensa que Deus não está aí contigo, presta atenção. Ele está atento às suas necessidades. Jesus estava lá orando e acendeu um alerta. Ei, os discípulos estão passando dificuldade. Jesus levantou, saiu, começou a andar sobre as águas e foi ao encontro deles. O que isso significa, queridos? Que Deus enxerga a sua necessidade, mesmo quando você, aos seus olhos, você acha que Deus não está aí, quando aos seus olhos você pensa que está desprezado, está deixado, abandonado. Não, você não está abandonado, você não está sozinho. Deus está contigo. O próprio Cristo está aí, Ele está atento a você e Ele está indo ao seu encontro. Calma lá, o barco não afundou ainda. Vai dar tudo certo. Calma lá, Jesus está vindo. E se for preciso, Ele vem andando sobre as águas. Quero hoje incentivar você a crer que Deus observa as suas necessidades. Ensinar você a crer que Deus está atento. Mas, preste bem atenção, por que Jesus veio ao encontro deles? Porque eles estavam obedecendo. Eles estavam no meio do mar, mas estavam nessa situação. Por quê? Porque Jesus mandou eles irem para lá. E agora que Jesus mandou, eles obedeceram e estavam em apuros. Jesus veio ao encontro deles. Eles não precisaram nem pedir. O próprio Jesus veio porque ele viu, eles estão me obedecendo. Mas a situação está difícil. Eu vou lá e eu vou fazer um milagre, eu vou resolver a situação. Há momentos da vida em que nós nos colocamos em tempestades, nós nos colocamos em situações difíceis pela nossa dureza de coração. Isso também acontece. Vamos ver o exemplo de Jonas. Jonas, ele foi parar no fundo do mar, ele foi parar em um navio, porque ele estava fugindo de Deus. Esse navio se envolveu numa tempestade e ele estava se afogando. Ele desceu às profundezas do mar, as algas se enrolaram na sua cabeça, diz a Bíblia. Mas lá ele clamou ao Senhor, ele pediu perdão ao Senhor. E o que aconteceu? Deus enviou uma baleia lá no fundo do mar para abrir a boca e resgatar Jonas daquele que seria o seu destino de morte. A baleia não era um castigo, a baleia era como que um submarino resgatando Jonas no fundo do mar. A baleia, ela é um mamífero e ela respira oxigênio, então dentro da boca da baleia existe ar e Jonas podia respirar lá dentro, tranquilo. Pôde orar, se consertar com Deus e 3 dias a baleia o levou viajando pelo mar e o largou exatamente aonde Deus queria que ele fosse. É um Deus poderoso que anda sobre águas, que envia a natureza ao nosso socorro. É um Deus que faz milagres, como ele fez também com Paulo quando o seu barco estava afundando e o barco afundou. E eles saltaram na água e nadaram até uma ilha e todos se salvaram. Veja, a ilha de Malta, né? E lá todos se salvaram, 200 e poucos pessoas que estavam naquele navio, todos se salvaram. E pelo contrário, esse naufrágio, essa situação serviu de testemunho para aquela ilha e toda a comunidade daquela ilha se salvou, foi salva pela fé em Jesus Cristo, por milagres que Jesus fazia através da vida de Paulo. Quero dizer para você uma coisa, meu querido, não tenha medo de tempestade, não tenha medo de vento forte. Se você está no barco em obediência com Cristo, Ele está vindo ao seu socorro. Mas se você está no barco por um motivo errado, peça perdão agora, peça ajuda de Deus e Ele também vem ao seu socorro. Aleluia, aleluia. Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Pai, nós oramos hoje nesse dia pedindo a Tua ajuda, primeiramente para enxergarmos que o Senhor nunca nos abandona. Segundo, Senhor, para que não venhamos a desfalecer com medo diante das circunstâncias. Dá-nos coragem, dá-nos fé. Ajuda-nos, Senhor, a identificar que o Senhor está sempre conosco. Pedimos também, Senhor, que aquele que está andando no caminho torto, quem sabe viajando na direção errada, possa se arrepender e voltar para o Teu caminho. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, uma nova direção.
Eu peço sabedoria, graça a esse homem, a esta mulher, para andar no caminho reto, em nome de Jesus. Também peço, Senhor, hoje que o Senhor venha abrir os olhos daquele que está cego espiritualmente, aquele que nem percebe que está indo no caminho errado, que possa perceber, Senhor. Eu declaro o teu poder de provisão, Senhor, socorrendo pessoas que já estavam no leito de morte. Envia, Senhor, o resgate agora, Deus, em nome de Jesus. Essa pessoa que estava afundando na droga, que estava afundando na bebida, que estava afundando na pornografia, que estava afundando, Senhor, aí no divórcio, decisões precipitadas, estava afundando. Eu declaro agora, Deus, resgatando você no fundo desse leito de morte, a mão poderosa de Deus se estendendo sobre você e mudando o seu destino, em nome de Jesus. Diga: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Aí está a mão de Deus poderosa, arrancando você da sepultura, em nome de Jesus. Receba o amor de Deus, o poder de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Compartilhe esse devocional, envie para os seus amigos. Há um Deus que nos resgata nos dias de perigo. Há um Deus que está conosco no meio das aflições. Amanhã estamos juntos em mais um devocional e vamos continuar esta bela história, porque tem mais detalhes aqui para eu e você meditarmos nela.